Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco ver o que Deus está fazendo na terra, o que Deus está fazendo nas nações. No programa de hoje, conversaremos sobre uma visita à Argentina. Você virá conosco junto com a pastora Suzy, com os Gideões Jovens. Iremos ver os jovens na Argentina, um congresso dos Gideões Jovens. É isso aí. Deixe seu coração aberto para Deus falar com você. Temos jovens cheios do Espírito Santo nesse mundo inteiro. O programa Os Gideões já começou. Então, hoje você vem conosco até a Argentina, junto com os jovens. É tão gostoso viajar com jovens. É tão gostoso ver como eles estão entusiasmados e tudo para eles é festa. A pastora Suzy aqui está com a gente. Suzy, foi bom demais, não é? Muito gostoso viajar com jovens. Sim. Como foi decidida esta viagem, Suzy? Quem convidou? Como que aconteceu esta viagem dos Gideões Jovens aqui de Belo Horizonte, da Lagoinha, até Gualeguaychú? Bem, os Gideões Jovens é um ministério que já existe aqui em Belo Horizonte e aos poucos tem se espalhado por outros países. E lá na cidade de Gualeguaychú, o pastor Júlio, ele tem um líder de jovens, que é o pastor Walter. E esse pastor, ele queria fazer um congresso para jovens, para os Gideões Jovens. E os Gideões Jovens, então, resolveram convidar, os Gideões Jovens de lá da Argentina, resolveram convidar os Gideões Jovens daqui para irem para lá. E foi assim, foi feito esse convite e os Gideões Jovens daqui aceitaram e resolveram, então, estar ali abençoando aquela nação. E dentro dessa visão, os Gideões Jovens, não só do Brasil, mas de outros lugares do mundo, eles podem fazer essa rede, né, de conexão, Um intercâmbio tão gostoso que traz ainda mais santidade, que é a visão do ministério. Então são jovens que em relacionamento, em contato com outros jovens, resolvem orar, resolvem buscar a Deus, resolvem fazer evangelismo, divulgar o reino de Deus. Isso tudo é muito crescimento para o reino do Senhor. E o intercâmbio entre jovens, ele traz muitas coisas boas. Pode trazer até casamentos. Com certeza. É verdade, Suzy? Então, é bom que o jovem brasileiro possa conhecer outros em outras nações e perceber que a obra de Deus, que o Espírito Santo está fazendo algo igual no mundo todo. E o chamado para um jovem, seja chileno, seja brasileiro, seja argentino, seja africano, seja neozelandês, holandês, europeu, o chamado é o mesmo. É um chamado para a santidade. Eu separei um versículo aqui para o nosso programa de hoje, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, diz: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. O fim de todas as coisas está próximo. Foi esse o tema do congresso, não é, Suzy? Exatamente, esse é um tema muito pertinente para os jovens. O reconhecimento da proximidade da volta de Jesus é alguma coisa que o jovem cristão precisa ter conhecimento, porque isso muda, né? Muda os planos, Sim. Muda a visão, muda as propostas, né? Que a vida, que vão ser aceitas durante a vida. Quando nós entendemos que realmente a nossa vida que tem um fim e tem uma finalidade, precisa de ter um propósito, a gente faz uma escolha diferente das pessoas que simplesmente não pensam, né, nessa finalidade da vida. Então o jovem cristão, ele faz isso, ele baseia suas escolhas pensando: eu tenho um pouco de tempo para viver e nesse tempo eu devo produzir o máximo para o reino do Senhor.
Eu quero procurar desenvolver os meus talentos, multiplicá-los para a glória de Deus. E quando um jovem está em contato com outro jovem e descobre que existem outras pessoas que em vários lugares do mundo pensam igual, estão buscando a Deus com intensidade, isso aumenta o ânimo, né? Aquela sensação de eu não estou sozinho. Sim. A palavra diz, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, ser forte. O jovem precisa disso, esse ânimo, né? Seja forte, essa palavra que vem do outro de ânimo. E como é gostoso buscar a Deus em conjunto, né? Sim, é verdade. Nós vemos que o plano de Deus é este, de sermos uma família, de caminharmos juntos, de estarmos juntos, um dando a mão para o outro. Nós vamos ver essa expressão uns aos outros no Novo Testamento muito fortemente. Amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente uns aos outros, e tantas palavras dessas assim de mutualidade uns aos outros, porque Deus nos fez para vivermos juntos, para vivermos em família. Suzy, é muito gostoso. A gente sabe que entrar uma equipe, quantos foram, quem eram estes jovens, como estão formados esta equipe, o que eles fizeram lá na Argentina? Conta pra gente. Bom, a nossa equipe foi uma equipe de 12 pessoas. Eram meninos, rapazes e moças, e cada um desses meninos tem um talento especial. Então, a maior parte dos meninos, eles dançam ou apresentam teatro, e nós levamos para lá, com esse grupo, um musical. E esse musical falava sobre o casamento judaico e várias revelações que a visão do casamento judaico trazem para esse estudo escatológico, né? Esse estudo do final dos tempos. E foi um musical muito lindo. Além dos números, né, das apresentações de dança, houveram também workshops, um deles foi na área de mídia. Então, como o jovem pode usar a internet, criar coisas para evangelizar. Hoje em dia, a internet tem sido muito alvo de crítica, mas ela pode ser um instrumento muito positivo, muito produtivo para o reino de Deus, né? Então, muitos jovens podem usar as redes sociais para abençoar vidas, para levantar o ânimo das pessoas que estão abatidas, para transmitir a graça de Deus para aqueles que estão feridos, e o workshop foi dentro dessa linha. Mas uma coisa que marcou muito a vida dos nossos jovens foram os testemunhos que foram dados. Então, houveram momentos, né, a Luana deu seu testemunho pessoal e aconteceu algo tão lindo ali, que quando ela compartilhava, ela perdeu a mãe, né, num momento assim da adolescência. Hoje o pai da Luana já é casado novamente, mas nessa fase que a mãe morreu, ela ficou muito sozinha, né, sem saber o porquê, como agir. E quando ela acabou de transmitir aquela palavra, houve um momento de lanche. Então todos estavam juntos, sentados em volta da mesa, lanchando, né, depois do culto. E ela teve vontade de perguntar para uma menina qualquer que estava na mesa. Ela falou, e você? O que você se lembra da palavra? O que te marcou? E aquela menina olhou e falou assim, olha, foi o seu testemunho. E ela falou, é mesmo? Me conta por quê. E a menina começou a chorar e falou, porque eu perdi a minha mãe. E ela estava vivendo o luto. E a maneira como a Luana tinha acabado de transmitir aquilo que Deus tinha ensinado para ela, serviu para aquela menina que estava vivendo naquele momento a mesma situação. E a gente viu como que Deus foi tão maravilhoso de fazer a Luana perguntar exatamente para a menina certa, que pela fala dos outros era uma menina super tímida. Então, se ela não tivesse sido perguntada, ela não se colocaria, né? E isso tudo, assim, testemunhos houveram aos montes, sabe? De nós podermos identificar o cuidado de Deus nas mínimas coisas, sabe? Nos desejos. Eu me lembro que a Bruna postou no Face dela uma foto
ela perto de um leão. A gente teve a oportunidade de ir no zoológico. Então, os meninos tiveram um momento de descanso também, né? E foram ao zoológico. E a Bruna chorando, ela escreveu: olha como que Deus sonda o coração da gente e realiza os desejos. Então ela contou que ela tinha um caderninho de sonhos e ela sonhava um dia em abraçar um leão. Ai, eu não tenho nunca esse sonho. Pois é. E todo mundo falava para ela, mas isso nunca vai se cumprir. Quando que isso vai se cumprir, né? Uau. Isso não é um sonho impossível. Abraçar um leão. E ela, então, ela tirou a foto, porque nesse zoológico específico a gente pode entrar dentro da jaula dos leões e a gente pode tocá-los, né? São leões menores, mas pode tocá-los, pode tocar o tigre. É o zoológico de Lujan, lá na Argentina. E ela ficou toda feliz falando: olha, eu nunca imaginava que Deus podia ler o meu caderninho. Né? Que lindo. Então, tanto pessoas de lá foram abençoadas, quanto as pessoas da nossa equipe. É muito lindo, nós sabemos disso, que nunca vamos dar a Deus mais do que Ele nos dá. Quando nós nos dispomos a ir às nações, não é fácil a questão de aeroportos, de ficar de tanto tempo, de sair, outro país, outra língua, outros costumes, outra comida, outra água, outro clima. Não é fácil. Mas quando nós nos dispomos para a obra do Senhor, então nós recebemos 10 vezes mais. Jesus chegou a dizer que a gente recebe 100 vezes mais. Bem, eu sei que você está com vontade de ver um pouquinho essa turma que foi, um pouquinho desta viagem. Então vamos assistir, vamos ver esta pequena reportagem sobre a viagem dos Gideões Jovens no Congresso em Gualeguaychú, na Argentina. Vamos lá. Em outubro, o Ministério Gideões Jovens teve uma experiência única. Eles foram à Argentina para ministrarem o congresso Hora Final. Antes de chegarem ao destino, muita animação e, é claro, uma paradinha para lanchar. E esta turma se empenhou bastante para que tudo desse certo. Orações e ensaios até alcançarem o que realmente queriam. À frente do ministério está a pastora Suzy Vasconcelos, que fez questão de acompanhar os jovens nesta missão. Ao chegarem à igreja, a palavra ministrada tocou os corações. Em cada apresentação, o mover do Espírito Santo era visível naquele lugar. Os jovens louvaram e engrandeceram a Deus por meio da dança. O tema central das pregações foi a volta de Cristo e como se preparar para esse grande dia. Eles tinham visto os milagres. Eles ouviram Jesus dizendo: eu sou o Filho de Deus. Os argentinos gostaram tanto da visita que fizeram uma surpresa à pastora Suzy. Missão cumprida, a turma dos Gideões Jovens aproveitou para conhecer alguns pontos turísticos da Argentina. No zoológico, eles até arriscaram uma entrevista. Adivinha com quem? Estamos aqui do lado do meu amigo Camelo. Camelo, como é que você se sente de estar do meu lado? Eles aproveitaram bem o passeio, conheceram um lugar lindo, mas para chegar até lá, só indo de barco.
E assim terminou essa aventura dos Gideões Jovens. O grupo pôde levar até os argentinos a palavra de Deus e ainda teve a oportunidade de conhecer lugares lindos e ver todas as maravilhas que Deus criou. Bem, é isso aí. É muito gostoso a gente poder ver a atuação do Senhor, a alegria entre os jovens. Nós vemos que a alegria do Senhor é a nossa força. E vemos como que Deus age. Jesus, quando veio, o ministério dele foi dentro da sua juventude. Um jovem com seus 30 anos até os 33, obedecendo o Pai em todas as coisas. Isto é o que o Senhor quer de cada um dos jovens. Obediência, santidade, disposição para servir ao Senhor. Suzy, além do congresso, conta um pouquinho para a gente da igreja, da nação. Conta um pouquinho o que você sentiu ali na igreja na Argentina. Pois bem, na cidade de Gualeguaychú, a cidade é uma cidade que não é muito grande. O pastor Júlio nos recebeu muito bem e eu fiquei impressionada com a igreja dele. É uma igreja bautista, e o templo não é tão grande, mas é um templo antigo. Então é uma igreja da convenção e há muitos anos, eu acho que quase 100 anos que tem já a igreja naquele local. E as igrejas não são grandes assim, não são mega igrejas, são igrejas relativamente pequenas, perto do que a gente está acostumado aqui no Brasil, mas que amor! Essa é uma igreja que abraçou a visão realmente do ministério 24 horas diante do Senhor. Então eles têm a torre de oração deles e eu achei lindo assim, a maneira como as pessoas se dirigem à torre para orar. Ninguém vai à torre de qualquer jeito. Eles se vestem para ir à torre e a torre é o lugar mais bonito da igreja. A torre é linda. Sabe, um espaço assim muito bem decorado. É a parte mais bonita da igreja, é a torre. Ele disse que foram os irmãos que ornamentaram, cada um fez uma coisa. E quando ele estava aqui no Brasil, eles fizeram. Olha que lindo, isso eu não sabia. As senhoras que oram, os homens, todos lá na igreja são desafiados a estarem intercedendo ali na torre. E eles entenderam essa importância da adoração e da oração 24 horas. E as pessoas se revezam, não tem faltas. Eu lembro do pastor Walter falando, olha, para mim, meu horário é sexta-feira de 2 às 3 da manhã. Para mim é difícil levantar toda sexta-feira, 2 horas da manhã. Mas eu sou um Gideão. Quer dizer, eu sei da minha responsabilidade. E todas as sextas-feiras, de 2 às 3 da manhã, nós podemos encontrar o pastor Walter orando ali na torre. Como é o papel de um Gideão da oração. E como a igreja cresceu depois que essa tocha da oração, da intercessão foi acesa ali. Os jovens, às vezes ele falou que ele tem que impedir os jovens de orar mais de 1 hora, porque outras pessoas querem estar ali na torre intercedendo, mas os jovens estão ali na torre e os homens à noite, é claro que é difícil para qualquer um. Eu não dou conta de sair de meia-noite a 1, eu não dou conta de sair de 1 às 2, ou de 2 às 3, ou de 3 às 4, para qualquer pessoa é difícil, mas e se o trabalho da gente fosse esse? Quantas pessoas dirigem ônibus, né, à noite ou têm trabalhos noturnos, tem que levantar. E a gente levantar uma vez só por semana para estar nesse posto de oração é um sacrifício muito válido. Então, o que me impressionou foi o amor da igreja pela oração, pela adoração e o estudo da palavra, que é muito profundo. As pessoas, elas têm um coração assim,
muito difícil. Então, ali na cidade do pastor Júlio... É uma cidade, Suzy, que me parece, cortando você um pouquinho, é uma cidade onde eles têm carnaval tão muito forte quanto Rio de Janeiro, quanto Salvador, quanto Recife. Então, as pessoas vêm de várias partes da Argentina para participarem do carnaval ali em Gualeguaychú. E nós estamos crendo que isso aí, essa força vai diminuir. Então, nós vimos lá isso. Então, para o jovem querer ser um crente, estar na igreja, querer uma vida de santidade, o que significa uma vida de santidade? Uma vida onde ele vai buscar o Senhor em primeiro lugar e ele vai escolher não viver de acordo com os padrões da imoralidade, do pecado, né? Ele vai querer acertar, fazer o que é certo. Ao invés de eu ser desonesto, eu vou ser honesto. Ao invés de falar mentira, eu vou falar a verdade. Ao invés de ofender alguém, eu vou encorajar uma pessoa. Ao invés de criticar, eu vou elogiar. Isso é um padrão de santidade. Ao invés de odiar, eu vou amar. Quando eu sou maltratado, eu devolvo pagando mal com o bem. Esse é o padrão de santidade. Então, ter um jovem que escolhe, né, acertar num mundo como o que nós vivemos não é alguma coisa fácil. E lá em Gualeguaychú eles têm muita dificuldade, mas os jovens da igreja têm feito trabalhos belíssimos. Eu conheci, mãe, uma menina, ela tem 16 anos, sozinha, ela arrumou outras coleguinhas de 14, 12, 13, ela parece que é a mais velha. Não sei, eu tô falando 16, mas parece que é menos. Parece que ela é mais novinha. Só essa turminha assim de pré-adolescentes. Os teen. E ela organizou, e eles conseguem alimento. Sozinhos, eles vão para um lugar mais carente para a distribuição desses alimentos, falando de Jesus. Que lindo. E tem sido um trabalho lindo. Olha. E eu fiquei impressionada também com o trabalho dos Gideões Mirins. Inclusive, eu ganhei uma foto no último dia. As crianças foram orar por mim. E quando eu cheguei, estão sempre orando, quando eu cheguei lá, a conselheira, né, veio me falar que as crianças eram doidas para me conhecer, porque oram por mim sempre. E quando ela falou, vamos orar pela Suzy, as crianças vieram, impuseram as mãos sobre mim e as crianças começaram a orar sem nenhum adulto ter pedido. A primeira que orou por mim devia ter uns 5 aninhos. E você precisa de ver que oração mais linda. E você via que as crianças, elas não estavam orando pela primeira vez. Então eu senti assim, elas estavam acostumadas a pedir a Deus pela minha vida. Isso me tocou profundamente. Eu fiquei assim maravilhada e me senti tão pequena, sabe? Puxa, Deus, quem sou eu, né? Para o Senhor estar levantando crianças aqui na Argentina para estarem abençoando a minha vida. Foi um momento assim muito maravilhoso. Do lado da casa do pastor Júlio existe uma praça, a Praça das Cores, aonde eles fazem um trabalho com as crianças, com os Gideões Mirins e as crianças da comunidade. Então, nessa praça, eles contam, a Praça das Cores, porque eles usam as cores do livro Sem Palavras para contar histórias bíblicas e para mostrar o plano de salvação. E muitas crianças têm levado seus pais a conhecerem esse Salvador tão maravilhoso, porque um dia elas foram alcançadas ali na Praça das Cores. Olha como podemos ver coisas tão simples colocadas em prática. Oração, amor, santidade, um trabalho com as crianças. Nós vemos que são sementes plantadas que frutificam e às vezes daqui, você que é Gideão, você que está orando, você que tem uma torre aí na sua igreja, pastor, imagina como Deus tem usado vocês, como Deus tem nos usado, como Deus tem usado os intercessores para trazer vida. Vida para os jovens, vida para as famílias, vida para as crianças, trazendo salvação e abençoando a nação. Então, lá na Argentina, estamos terminando agora 40 dias
de oração, de jejum e oração. E eu achei muito lindo que no finalzinho do mês de outubro, eu estive na Argentina também, em outra ocasião, uma semana depois da Suzy, e eles estão orando, quebrando Halloween. Então, fazendo a festa das luzes. As crianças se vestem de branco, se vestem de cores e dão guloseimas e vão orar pelas pessoas nas ruas. Que legal! Muito lindo, né? A festa das luzes, para quebrar o Halloween, que é exatamente trevas. Então a igreja pode fazer tantas coisas tão lindas, e tudo começa na oração. Tudo começa nessa vida de comunhão com Deus. O nosso coração se enche de gozo e de alegria quando nós podemos entrar no Santo dos Santos, quando nós podemos adorar ao Senhor, quando nós podemos cantar louvores ao nome do nosso Deus. Isto é maravilhoso. Bem, e conversando aqui sobre a viagem à Argentina, sobre os jovens, queremos, Suzy, que você nos fale. Tem tantos que estão nos assistindo, gostariam de ter os Gideões jovens na sua igreja. Como que funciona? Como que pode ser levantada esse ministério nas igrejas? Bom, esse ano, né, eu estou assumindo os Gideões jovens também, junto com os Gideões mirins. Então você pode entrar em contato diretamente lá no ministério e falar comigo sobre a vontade, né, de ter o ministério dos jovens na sua igreja. Para se levantar um grupo de jovens é fácil. Você precisa de ter uma liderança que ame a oração e que ame missões, que ame falar do amor de Deus com pessoas que ainda não o conhecem. Então, a partir desse momento que a gente tem uma figura, um líder, esse líder então vai fazer um cadastrozinho, né, de outros jovens, e eles vão começar com reuniões de oração. Os jovens vão poder, se essa igreja já tem o ministério de oração dos Gideões estabelecido, se já tem a torre de oração, então os jovens também vão ter um tempo de estar orando ali na torre de oração. Ou, dentro da necessidade da equipe, eles podem adotar o modelo de torre móvel, que é o jovem que mora em uma cidade grande, que tem um tempo muito apertadinho, então ele pode ter um momento de oração que é móvel, né? Cada semana vai oscilar de acordo com a possibilidade. Os Gideões jovens, eles têm uma estrutura de ministério que vai ser apresentada, né, por um cursinho rápido, um PowerPoint, e é lindo ver que esses jovens vão estar em conexão com outros jovens em várias partes do Brasil e do mundo, e a gente pode então criar essas viagens, esses intercâmbios, né, para que jovens possam se deslocar e conhecer a realidade de outros lugares, levando sempre o Evangelho do Senhor. E o avivamento muito veio pelos jovens. Sim, né? Quando os jovens começam a orar, sim, o fogo veio. Maravilha! É isso aí. Então, despertar os jovens. Nós sabemos que hoje a mídia, as novelas, a televisão, as redes sociais, nas faculdades, nós estamos vendo assim uma pressão muito grande sobre nossas crianças e sobre a nossa juventude. Nós estamos vendo um rolo compressor vindo sobre a sociedade, trazendo Sodoma e Gomorra, quebrando os princípios da palavra de Deus. E a única forma de nos posicionarmos contra, a única forma de estarmos de pé na presença do Senhor é através da oração e da vida de intimidade com Deus. Eu gostaria nesta hora de orar por você. Orar por você, jovem, por você, pastor, por você, irmão, por você que nos assiste. Orar para que você esteja pronto para a vinda do Senhor e preparando aqueles que estão ao seu redor em uma vida de santidade. Vamos orar? Curve sua fronte, feche seus olhos, ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em tua presença. Eu abro meu coração para ti e te peço, Senhor, faz de mim uma bênção nesta geração. Faz de mim uma bênção para as pessoas com as quais convivo, que eu possa ser uma fonte de paz
e de vida eterna, uma fonte de santidade, uma fonte de alegria, que eu possa ser obediente a Ti e viver para a Tua glória. Lava-me, limpa-me com o sangue de Jesus e usa-me para o Teu louvor enquanto eu viver. Eu me entrego a Ti, hoje e para sempre. Pai, oramos pelas pessoas que nos assistem, jovens, pastores. Ó Deus, que este ministério se multiplique Brasil afora, se multiplique pelas nações da terra e o Senhor possa encontrar aqui jovens como Daniel e seus 3 amigos, que estejam dispostos a dar a vida pelo seu Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí, né, Suzy? Passou tão rápido. Pois é, que pena. Que Deus te abençoe ricamente. Te aguardamos no nosso próximo programa, onde estaremos compartilhando mais o que Deus está fazendo na Terra. Suzy? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.